Sempre que você se depara com uma situação, qualquer que ela seja, necessariamente o seu encéfalo, né, o seu cérebro, ele vai fazer uma avaliação, mesmo que você não controla isso, mas isso é feito por questões de evolução, né? Se aparecer um leão aqui, você não para pensar, olha, isso é um leão ou isso não é um leão, você sai correndo, depois você pensa. Então existe toda uma predisposição biológica bastante primitiva de análise de risco para que você possa sobreviver, tá certo? Esse sistema inicial, ou sistema primário de avaliação, vai gerar necessariamente 3 vias de afetos, de emoções, né? Primeira via são emoções neutras. Existem situações que eu avalio como positivas para mim. A última possibilidade de avaliação é quando essa situação é avaliada como negativa. Se ela for negativa, o seu corpo ele vai ativar uma certa vigilância, ele vai ficar mais ligado, né? E perceba que essa situação negativa pode ser, inclusive, coisa da sua própria cabeça. Não necessariamente está acontecendo. Se eu imaginar que tem um ladrão tentando entrar na minha casa, mesmo que isso não seja verdade, eu vou ficar em vigilância, eu vou ficar morrendo de medo, né? Mesmo que não seja verdade. Então, perceba, essa avaliação, ela não depende necessariamente da realidade, né? Você pode criar suposições que você quiser, e essas suposições vão determinar o seu estado emocional. Aqui eu já estou dando algumas dicas do porquê que a gente gera estresse e ansiedade, né? E o quanto que isso pode piorar a situação da pandemia, do ponto de vista de saúde mental, tá certo? Bom, então, se eu fizer a avaliação como negativa, então eu vou ter essa hipervigilância. Se essa avaliação negativa ainda for determinada, percebida como ameaçadora ou desafiadora para mim, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que fazer uma segunda avaliação. Então, é a avaliação secundária. Essa segunda avaliação vai dizer se eu tenho recursos próprios para enfrentar o desafio, para enfrentar a ameaça, para enfrentar a situação negativa. Exemplo, levei uma crítica no meu trabalho. Eu sei qual que é o problema, eu tenho recurso para resolver, isso me deixa um pouco chateado, um pouco estressado, mas eu vou lá, corrijo, entrego, devolvo, peço desculpa, acabou, né? Pensa quando você vai num restaurante, né, e a comida vem errada, vem fria, você chama o garçom, fala, meu, essa porcaria aqui, tô pagando uma nota, a pessoa chega, chama o garçom leva para o chefe fala, meu, faz outro prato. Então você percebe, o problema existe, é uma situação negativa, mas o chefe sabe o que vai fazer. Faz outro prato, devolve o prato quente. Resolveu a situação, vida que segue, estresse praticamente zero, né? Porém, se a situação negativa, desafiadora, ameaçadora, ela for maior do que as minhas capacidades e maior do que os meus recursos, aqui necessariamente eu tenho estresse. Então, se os meus recursos são insuficientes, aqui eu tenho a situação de estresse, aqui eu tenho a situação de ansiedade. Então, veja, gente, a pandemia está aí. Ninguém sabe exatamente se ela é tão letal, se ela não é letal, qual que é o impacto econômico, ninguém sabe o modelo que é eficaz. A gente está... Por ninguém saber, várias medidas foram sendo tomadas. E por que o estresse é enorme? Porque ninguém tem recurso. Ou se tiver recurso, não sabe se funciona. Então, a primeira tentativa foi fecha todos os aeroportos, fecha tudo, né? Aí depois, não, pera, não é assim, abre, mas o impacto econômico agora, meu, é isolamento vertical, isolamento horizontal. E agora? O que faremos, né? Então, você percebe como a sociedade, o mundo, ninguém sabe direito, né, se tem ou não recurso, o estresse está aí, ponto. Então, você tem esse raciocínio, você pode aplicar tanto para situações macro, como para situações micro, somos nós, né, pessoal, aqui. Tá, se eu tenho uma situação estressante, porque eu não tenho recurso suficiente, eu vou ter duas saídas aqui. A primeira é a solução do problema propriamente, né? Então, eu não mudo, eu faço o mundo mudar pela solução de problemas, pelas buscas de problemas. Então, por exemplo, eu tenho um emprego, estou pagando conta, me endividei, fui mandado embora. Pô, tem uma situação que é maior do que eu. Por quê? Porque para eu resolver essa situação, o recurso era ter emprego, ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, eu tenho dívida, estou lascado, estresse.
Então, eu posso resolver o problema. Como eu vou resolver esse problema? Eu posso pedir um empréstimo, eu posso procurar outro emprego, eu posso, enfim. E ao solucionar o problema, a ansiedade diminui, né? Percebe que eu não mudo. Quem muda é o meio, o ambiente. Agora, muitas vezes, você não, mesmo agindo, você não consegue mudar o meio. Você tem que mudar, né? Quem é casado, quem convive, a gente faz um monte de coisa para mudar o meio, mas sabe que se você também não mudar internamente, o relacionamento acaba, né? Esse é fato. Filho é a mesma coisa, mãe, pai, irmão, é tudo a mesma coisa. Então, para relacionamento isso é muito claro. Tem muita coisa que você pode mudar em termos práticos e deve, né? Mas tem muita coisa que você tem que mudar, senão a coisa não funciona. E o que é mudar internamente? Aí o foco é emocional. Aí o foco é mudar a sua percepção de realidade, tá certo? Quando eu mudo a percepção de realidade, a ideia de recursos também muda e o estresse também diminui. Então, percebe? Situação de estresse. Quando isso acontece? Quando eu me vejo sem recursos. Estando sem recursos, eu tenho duas saídas. Resolver o problema propriamente ou mudança emocional. Tanto resolver o problema quanto mudança emocional diminui o estresse. Prevenção, ninguém fica estressado. Sistema imunológico ok. Imunidade está ok. Vida que segue. Se isso não funcionar, o estresse aumenta, aí quem tem fator de risco para doença, tem doença. Quem tem fator de problemas psicológicos, não transtornos psicológicos, vai ter um desgaste enorme, e por aí vai, tá certo? Muito bem, esse é o modelo que vai embasar daqui a pouquinho a intervenção.